Josué capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional. Mesmo a Nova Versão Internacional tem uma diferença, porque já foram feitas várias edições, e pode ser que na minha Bíblia aqui esteja diferente do telão, mas glória a Deus, troca-se uma palavra ou outra, mas a compreensão é a mesma. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Guardem essa expressão: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Guarda essa expressão: estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6, guarde também essa expressão: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja o que? Forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja o quê? Forte e corajoso. Não se apavore, nem desanimes, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Versículo 10 e 11. Qual que é a resposta de Josué? Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão. Guarde essa expressão: vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e o que? Tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dará. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Queridos, quando eu meditava nesta palavra durante a semana, eu estive pensando algo que é muito poderoso. A vida ela é feita de ciclos. A vida é feita de estações. E quando a gente olha para a criação, nós vemos que esta é exatamente a vontade de Deus. Isto é, que nada fique parado, que nada fique estagnado. Quando a gente olha para a criação, nós vemos que a criação, o universo, também é feito de estações. Nós estamos no inverno, mas logo vem a primavera, depois vem o verão e o outono. A gente olha para a lua e a gente conhece como as fases da lua. Em determinado período há uma fase para a lua. Quando observamos a palavra de Deus,
Eclesiastes, no capítulo 3, nós iremos observar que a palavra nos diz que para tudo há uma ocasião certa, uma ocasião determinada, há um tempo certo para cada propósito debaixo da terra. O que é isto? Isto é movimento. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de derrubar, há tempo de construir, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear e também há tempo de dançar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Isso é interessante porque nós vivemos isso. E a pior coisa que pode acontecer na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, é ficar estagnado, é ficar estagnada, é cair naquilo que popularmente conhecemos como zona de conforto. Parou no tempo. Você já conheceu alguém que parou no tempo? Sim ou não? Eu conheço vários. Parou no tempo. O tempo vai passando e pessoas param por causa de um acontecimento, por causa de uma fase de sua vida. E essas pessoas carregam, os anos se passaram, mas as pessoas carregam aquele acontecimento para o seu presente, o que não faz nenhum sentido. Deus nos chama para transições e deseja que, assim como diz a palavra, assim como ocorre com o planeta Terra nas estações do tempo, assim como ocorre com a Lua, Deus nos chama para mudar de fase. Deus nos chama para assumir o novo que Ele tem para nós, o renovo que Ele propõe para nós, para cada um de nós. A transição é o lugar onde Deus nos tira de um ambiente em que conhecemos para nos conduzir a um lugar que Deus nos preparou. Eu vou repetir. A transição consiste em Deus nos tirar em um lugar ao qual estamos acostumados, para nos levar para uma outra dimensão que Ele já preparou para nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Josué, quando nós lemos este livro que leva o seu nome, está exatamente neste momento. Contextualizando para aqueles que não conhecem essa história, o povo estava há mais de 400 anos como escravo no Egito. Que povo é esse? O povo de Deus, o povo adquirido, o povo que era detentor de uma promessa. Qual é a promessa? Eu darei ao meu povo uma terra boa e agradável, larga e espaçosa, que mana leite e mel. Esta é a promessa que Deus faz a Abraão e a sua descendência. Mas a realidade não está condizendo com a promessa. O povo está escravo. O que acontece? A Bíblia diz que Deus ouviu o choro, o clamor, a lamentação, o sofrimento do povo e desceu para livrá-los. E Deus faz isto. Deus traz o escape, Deus traz o livramento através da vida de um homem chamado Moisés, que na ocasião era pastor de ovelhas, pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro em Midian. E Deus fala poderosamente com Moisés, o capacita e o levanta para encarar o faraó do Egito. E a gente vê no decorrer dos capítulos de Êxodo o livramento que Deus dá. São 10 pragas no Egito. E com um braço forte, sob a liderança de Moisés, o povo é liberto da escravidão. Estão de frente ao Mar Vermelho. O que acontece? O povo se desespera, se apavora, e milagrosamente Deus faz abrir o mar e o povo passa em terra seca. Enquanto isso,
cavaleiros e os cavalos, as carruagens de Faraó são totalmente dissipados pelas águas, o povo segue em frente. Quem é Josué? Josué é um assistente, é um homem fiel, um homem de fé, que é um braço direito de Moisés. Mas quando a gente entra no contexto do livro de Moisés, nós vemos o seguinte cenário. Primeiro, Moisés está morto. O grande líder do povo, o grande condutor, o homem que falava com Deus praticamente face a face. O homem que subia no monte, quando descia, precisava colocar um véu, porque o brilho do rosto de Moisés era impossível de se encarar e de ver. Um homem cheio da presença de Deus. Mas agora Moisés está morto, o maior líder da história antes de Jesus, da história de Israel, não está mais presente. O povo está diante do Rio Jordão. O corpo de Moisés nunca foi encontrado, e talvez alguém acreditasse que uma hora ele podia voltar, milagrosamente. O povo está parado em frente ao Jordão, sem muitas alternativas, sem um líder, sem perspectiva, e de novo, longe da promessa que Deus havia feito. Conduzirei vocês a uma terra boa e espaçosa, que manda leite e mel. E é neste cenário que Deus fala. Vamos cortar para cá, corta para a sua vida. Talvez, amados, alguns aqui entre nós estejam vivendo exatamente um cenário desse. Situações do passado que foram mal resolvidas e que te prenderam nele. Pessoas que estão enfrentando mudanças radicais dentro do contexto familiar, dentro do contexto profissional e de qualquer outro contexto. Pessoas aqui em nosso meio que estão inseguras quanto ao futuro. Pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam pessoas, que estão vivendo um luto que talvez não faça mais sentido para você. Pessoas que estão inseguros, que quando olham e pensam, imaginam o dia de amanhã, não vem perspectiva alguma. Pessoas aqui nesta manhã que estão esperando Deus mostrar o próximo passo. Deixa eu dizer uma coisa, sabe qual é a boa notícia? É que Deus continua falando. E Deus fala em tempos de transição. Levante a sua mão, aleluia. Você está pronto para o novo que Deus já preparou para você? Sabe o que é interessante, amados? É que o povo está diante do Jordão, cheio de dúvidas, de interrogações e de medo. Quando a gente lê o texto que já lemos e vamos meditar, nós vamos observar que o povo está com medo, inclusive Josué. Não é à toa que Deus fala tantas vezes: seja forte e corajoso, corajoso, corajoso. Quando Deus está afirmando por mais de uma vez, seja forte e corajoso, é porque alguém está com medo, sim ou não? Senão não seria necessário Deus dizer seja corajoso, se não houvesse medo. O povo está neste cenário, mas Deus está falando: eu já preparei, a minha promessa está de pé, nenhuma palavra que saiu da minha boca voltará para mim vazia. Sabe, a primeira coisa que eu quero te dizer antes da gente entrar no texto é que o teu futuro já foi preparado por Deus. Parece até uma frase meio clichê, mas não é, amados, é uma frase de uma profundidade enorme. Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele já preparou o que você precisa, aleluia. Levante a sua mão para receber. Ele já preparou o seu futuro, aleluia. Ele já sabe, já está tudo pronto, aleluia. Você precisa se preparar para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Já vi uma terra, mas tem um Jordão
que está no meio entre a promessa e o cumprimento dela. Mas existiam gigantes nesta terra, cidades fortificadas, homens de guerra poderosos. Haviam obstáculos, mas o que o Senhor está dizendo para Josué e para nós aqui nesta manhã é que Ele já preparou tudo. Porque milagres acontecem no ambiente de adversidade. Amém? Só é possível receber um milagre no corpo, na alma e no espírito se o corpo, alma e espírito estiver um caos, estiver vivendo um momento de adversidade. Sim ou não? Porque se estiver tudo bem, não tem milagre. Não tem milagre. É por isso que o apóstolo Paulo entendeu e disse: em todas as coisas eu dou graça. Que haja contentamento em todos os processos da minha vida, aqueles que eu entendo, aqueles que eu não entendo. Quando a barriga está cheia, mas quando eu estou passando fome e necessidade, em tudo há contentamento. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus já preparou todas as coisas, e Deus está em todos os processos. Você pode dizer amém? Amém. Vamos para a palavra. Em primeiro lugar, quando eu leio esta palavra, eu vejo que um novo tempo começa quando a gente decide abandonar o ciclo que terminou. Sabe, hoje é dia 5, dia 4 é passado. Tem pessoas que ficam presos no dia 4. Tem pessoas que ficam presas no que aconteceu um mês atrás. Tem pessoas que ficam presas no que aconteceu há 30 anos atrás. É surreal. Surreal, sabe por quê? Porque Deus tem promessas, Deus tem preparado, Deus já preparou, Deus já tirou você lá do Egito, já te colocou no deserto para atravessar com Ele. Deus tem te mostrado, tem te dado codornizes, maná que vem do céu, coluna de fogo, nuvem de fumaça. A todo tempo um milagre está acontecendo na sua vida, e você está preso lá atrás. Ah, Senhor, eu não aguento mais esse maná. Lá no Egito tinha cebola, tinha temperos, mas você estava sendo escravo lá, você está lembrando de lá. Não faz sentido, amados. Inclusive a travessia no deserto era para ser muito mais abreviada. Nós ouvimos isso há pouco tempo aqui, mas durou 40 anos. Por quê? Porque o povo não entendeu que aquele ciclo deveria ser fechado para um novo iniciar. E quando nós lemos a palavra, é o que Deus está dizendo a Josué. Está todo mundo cabisbaixo, com medo, em frente ao Jordão, e Deus se levanta. Versículos 1 e 2, se tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe. Deus vai dizer: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué: Moisés, meu servo, está morto. Isto é, passou, mas eu continuo. Moisés está morto, mas eu continuo com o mesmo propósito. Moisés é passado, mas eu sou o protagonista da sua história, Josué. E aí Deus continua dizendo: agora pois, que coisa linda. Primeira coisa é reconhecer a realidade. Isto é, Moisés morreu, mas Deus também permite a Josué e ao povo como todo não ficar preso no passado. Logo em seguida vem a ordem: agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Percebam que não há mudança de direção. Deus não tem um novo plano, o plano continua de pé. Observem que o passado está sendo honrado, mas isso não pode impedir o teu futuro. Isso não
pode impedir que você prossiga. Honre o passado, aprenda com os erros, mas continue caminhando. A pior coisa que você pode fazer, meu querido, é estagnar nesse novo tempo que Deus já preparou para você. É parar, é enterrar os talentos, como nós ouvimos há 2 domingos aqui. Deus tem um novo tempo. Honre o passado que foi bom, corrija os erros que cometeu, ressignifique todas as coisas e diga: Deus tem uma direção para mim e eu vou seguir de acordo com aquilo que Ele tem para mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que continuam emocionalmente vivendo em estados que Deus já enterrou. Irmãos queridos, eu não quero aqui diminuir algo ruim que aconteceu na sua vida lá no passado, de maneira nenhuma. Mas eu preciso te dizer com a autoridade do Espírito Santo: você precisa encerrar este ciclo que ficou lá atrás, em nome de Jesus. Mas pastor, eu fui abusado, eu fui abusada. Isso ficou para trás. Aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior do que lhe aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Experiências ruins que você passou, nós lamentamos por isso. Vou repetir, não estou querendo diminuir algo que causou-lhe feridas na alma. Mas uma coisa eu preciso te dizer: Deus é poderoso, meu querido e minha querida. E nós já louvamos aqui que Ele nos ama com amor incondicional. Glória a Deus. Incondicional. Nele você pode confiar. Você pode abraçar o Senhor nesta manhã. Você pode confiar no Senhor. Ele não te decepciona. Deus prometeu para Abraão, Abraão passou. A promessa continuou em Moisés passou, e Ele está renovando a promessa a Josué. E hoje, nesta manhã, Deus renova a sua promessa para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém aí? Aleluia. Em segundo lugar, quando eu olho para esse texto, eu vejo que a promessa de Deus é maior do que os obstáculos. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, sim ou não? A promessa que Deus tem para você é maior do que os obstáculos. Obstáculos pessoais, internos, e obstáculos externos. Se Deus tem uma promessa, você acredita que Deus tem promessa para você? Sim ou não? Quantos acreditam que tem um chamado de Deus? Levante a mão. Quem acredita que tem um chamado de Deus? Aleluia, glória a Deus. Todos deveriam levantar a mão. Sabe por quê? Porque o fato de talvez você não ter ainda o discernimento daquilo que Deus te chamou para fazer, não significa que Ele não tem um chamado. Vou repetir. O fato de algumas pessoas aqui não terem ainda o discernimento do chamado de Deus para a sua vida, ou da onde Deus quer conduzir, não significa que Deus não tem planos, projetos e promessas para você. O fato de você não conseguir enxergar o dia de amanhã não significa que Deus já não preparou o amanhã para você. Aleluia. Até que Ele venha, o projeto dele estará sendo estabelecido em nossas vidas. E é isto que Deus está dizendo a Josué. Deus não ignora os obstáculos, mas Ele ressalta a promessa. Dos versículos de 1 a 9 é Deus falando, amados. E Deus fala conosco nesta noite. Observe o versículo 3 até o 5. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Deus dizendo a Josué e a você, como prometi a Moisés:
todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O que Deus está dizendo? Eu prometi a Moisés, mas a minha promessa continua de pé. Moisés passou, vocês vão continuar. A promessa, o que Deus está reafirmando aqui, amados, para Josué, é o que ele afirmou para Abraão, é que ele afirmou para Moisés. Não há sombra de variação em Deus. A gente muda, a gente é inconstante, a gente pensa várias coisas, mas Deus é constante, Deus é focado. A gente desfoca, a gente desanima. Alguém consegue ver um Deus desanimado? Você consegue visualizar um Deus desanimado? Você consegue visualizar Deus de pé? Aí você erra, você falha, você sai do caminho. Você consegue visualizar um Deus que fala, Deus que assenta no trono e diz: desisti, não dá mais, vou chamar outro, vou mudar o foco. Será que a gente consegue visualizar um Deus que diz: eu prometi uma terra boa e agradável, mas esse povo aí passou tantos anos, não aprenderam, agora estão diante do Jordão com a mesma dificuldade. Teve dificuldade quando estava dentro do Egito, teve dificuldade quando saíram do Egito, teve dificuldade quando estavam em frente ao mar, teve dificuldade quando mandavam maná e eles queriam carne. Em tudo esse povo vê dificuldade. E se fosse eu, Senhor, não dá mais. Mas Deus não é assim. Isso é muito poderoso, porque embora a gente entenda que esta é uma verdade, que Deus não desiste, que Deus não fica assustado, que Deus não é pego de surpresa, a gente, diante dos obstáculos, tende a esmorecer, o que também não faz o menor sentido, porque acaba gerando uma distância entre aquilo que eu acredito e aquilo que efetivamente eu pratico. Um gap, que eu chamo de gap da fé. Eu acredito que Deus é poderoso, eu acredito que Deus tem um chamado, eu acredito que Deus não volta atrás de suas promessas, eu acredito que Deus é comigo, eu acredito que Deus tem um novo tempo para mim, eu acredito que Deus está lá no meu futuro. É mesmo? Mas como você está? Você deve estar felizão, pulando de alegria. Não, estou triste, estou chateado, não sei o que fazer, meu Deus, o que vai ser de amanhã? Queridos, não faz o menor sentido viver assim. Josué e o povo está diante do Jordão assim, da mesma forma que estiveram diante do Mar Vermelho assim, da mesma forma que estavam chorando lá no deserto, no Egito assim. Aí Deus fala: ei, onde puserem os pés eu darei a vocês. Tem horas que Deus vem para nos dar um chacoalhão, irmãos. E o que Deus está fazendo aqui é dando um chacoalhão em Josué e no povo, e relembrando, a palavra de Deus diz: traga à memória aquilo que te dá esperança, o que norteia os seus pensamentos, ou que tem norteado os seus pensamentos no último dia. Coloque na tua memória aquilo que vai te trazer esperança, e é exatamente isso que Deus está fazendo aqui, entre os versículos 3 e 5, trazendo à memória do povo a esperança da terra boa, da promessa. Deus está dizendo: o seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hetitas até o Mar Grande no oeste. Aquilo que eu prometi lá atrás, eu vou cumprir, Josué. Aí ele olha, eu imagino essa cena, irmãos, Deus focando, sabe aquele olhos como chamas de fogo. Imagina o Deus Todo-Poderoso que tem olhos como chamas de fogo e voz como de muitas águas, olhando fixamente para você e dizendo: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Imagina Deus dizendo: eu estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei.
Em outras palavras, o que Deus está dizendo: eu sou a garantia do cumprimento da promessa. Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu devo permanecer? Será? Deus está dizendo: eu sou a garantia do cumprimento da promessa. Continue, não pare, não desista, vá em frente. Aleluia, eu tenho algo novo para você. O que Deus está fazendo aqui com essas palavras é preparando o coração de Josué e preparando o coração do povo para o tempo novo que Deus preparou. Deus tirou do Egito, isso é passado. Deus abriu o Mar Vermelho, isso é passado. Qual é o obstáculo agora? Agora o obstáculo é o Jordão. Então vocês vão atravessar o Jordão. Qual é o obstáculo depois do Jordão? São os gigantes, são os hititas, são os inimigos. Fique tranquilo, porque eu sou a garantia do cumprimento da promessa. Assim diz o Senhor. Aleluia. Será que você pegou aí? Aleluia. Será que você acredita que Deus é a tua garantia? Aleluia. Levante a sua mão. Deus reafirma a promessa que Ele tem para a sua vida. Talvez você ainda não tenha atravessado o Jordão, talvez Jericó ainda esteja de pé, os gigantes continuam lá, as sombras do passado te apavoram, mas Deus já fala como quem vê a promessa. Que Deus está dizendo: tire os olhos dos gigantes, tire os olhos do Jordão, tire os olhos da dificuldade e olhe para mim, comece a contemplar a promessa que eu te fiz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A fé bíblica não ignora a realidade, irmãos, não é fantasioso. A fé bíblica não ignora a realidade, mas acredita na palavra de Deus, não nas circunstâncias. A realidade, ela existe, mas os nossos olhos precisam estar voltados na palavra, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus está fazendo. Talvez o Jordão ainda esteja diante de você, mas Deus continua dizendo: eu estarei com você, não te desampararei, não te abandonarei. Levante a sua mão e repita, diga assim: quando Deus está presente, o tamanho do desafio nunca será maior do que a promessa. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Em terceiro lugar, 3 de 4, a coragem nasce da presença de Deus e da obediência à sua palavra. Vou repetir: a coragem nasce, não é por causa da ausência de medo. A coragem nasce da presença de Deus e da obediência à sua palavra. Vamos para o texto, versículo 6 a 9. Olha que especial é o que Deus diz, amados. Ele vai dizer: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Pela segunda vez. Tenha cuidado de o que obedecer à lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixes de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aí Deus faz uma pergunta: não fui eu que lhe ordenei? E pela terceira vez Deus diz: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por 3 vezes Deus diz a Josué: seja forte e corajoso. Agora eu quero perguntar para você: por que 3 vezes? Por que não uma? Por que Deus insistiu
em falar para Josué: seja forte e corajoso. Aí Deus traz a promessa e relembra de novo: seja forte e corajoso. E aí Deus fala que vai estar com ele, e pela terceira vez: seja forte e corajoso. Por que Deus repetiu por 3 vezes essa sentença, digamos assim, a Josué? Sabe por quê, irmão? Simples, porque ele precisava ouvir. Porque ele precisava ouvir. Coragem não é ausência de medo. Alguém que está com medo pode ser corajoso para realizar algo, sim ou não? Sim ou não? Ou a gente só é corajoso quando não tem medo? Outro dia me colocaram numa montanha russa, e eu fui porque o meu filho de 9 anos estava todo animado e falou: papai, você tem que ir comigo. Aí um cara de mais de 40 anos com medo, ele está lá no Kids, estava morrendo de medo. Esse negócio de altura, para quê? Altura, velocidade, que bobajaiada é essa? Eu gosto de terra firme. Mas eu fui, corajosão. Vamos lá, filhão, vamos lá, tá com medo? Não tô, então vamos lá. E eu ali, Senhor Jesus. E no meu pensamento eu cantava aquela música do Lázaro: ainda bem que eu vou morar no céu. Tentando desfocar. Mas mesmo com medo eu fui. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é decisão de obedecer apesar do medo. É obedecer, é aqui que o Senhor me quer, é nesse caminho que o Senhor me quer. Mas, Senhor, esquece o medo. Quando não tiver mais medo, eu vou. Sabe quando você vai? Nunca. Porque tem um bicho medroso, é o ser humano, né? Deixa eu contar uma coisa: tem gente que tem medo de barata. Não tem cabimento um negócio desse. Eu acho que essas pessoas que têm medo de barata pensam que barata vai abrir a boca, vai ser aqueles dentões, sabe? Gente, é uma barata. Pastor, eu tenho nojo. Nojo, ok, né? Porque bicho de esgoto. Mas medo de barata. Conheço um homem barbado, medo de lagartixa. Fala Deus. Aleluia. Nós essencialmente temos medo. E medo, de uma certa forma, é uma segurança pra gente. Você vê um cachorro bravo, mal encarado, você não vai lá passar a mão nele, né? Você está pescando à beira do barranco, ouve o rugido da onça, você vai ficar lá: não, eu sou corajoso. O medo é autodefesa. Agora, o problema é quando o medo nos paralisa. Quando o medo nos paralisa. Quando a gente não consegue dar um passo em direção ao propósito de Deus. Deus já abriu o caminho, mas estamos com medo. Mas tem Jordão, mas tem gigantes, tem obstáculos. Alguém não vai me compreender. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que o médico vai acertar? Será? Queridos, obedeça. Deus tem uma história linda para a sua vida, em nome de Jesus. Acredite nisso. Sabe, o que Deus faz? Ele nos conecta com 2 coisas. Quer ter coragem? Mesmo diante do medo? Então você precisa se conectar com 2 coisas, e é o que Deus vai falar até o versículo 9. Deus está conectando Josué e todo o povo a 2 coisas. Primeiro, a sua presença. A sua presença. Você precisa estar conectada na presença do Senhor. Se você tiver a presença dEle, meu querido e minha querida, o que é o medo? Ele pode até existir, mas não vai te travar. Ele pode até existir, mas não vai te parar. Você vai viver de glória em glória em nome de Jesus, de bênção em bênção em nome de Jesus, e vai alcançar aquilo que Deus te prometeu. Então o que Deus está fazendo aqui é conectando Josué e o povo primeiro à sua presença. Eu estarei com vocês, e se eu estiver com você, Josué,
seja forte e corajoso. Ou ao contrário, seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu estarei com você. Sabe por que isso é importante? Porque você vai sair daqui, deste culto, e vai ter que enfrentar uma semana pesada, que começa talvez hoje ainda, amanhã. E se você não sair daqui entendendo que Deus está com você, você não vai conseguir dar passos. Eu estou com você, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. E se Deus está no barco, o barco afunda? Oh, aleluia. Então tem um louvor que diz: temer porque se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalha. Deus nos conecta com a sua presença, mas também com a sua palavra. Josué, guarda as palavras deste livro e medita nelas de dia e de noite. Não aparte o teu coração da palavra, dos mandamentos. Observe e guarde. Sabe por quê? Porque, vamos trazer para a nossa realidade, se a gente não estiver conectado com essa palavra, irmãos, nós não nos conectaremos com a presença dele. Uma coisa está ligada à outra. Sabe por quê? Porque isso aqui é revelação de Deus, é palavra inspirada, suficiente, você não precisa de mais nada. E quando eu falo que você não precisa de mais nada, eu estou dizendo que você não precisa que alguém leia a sua mão, você não precisa de horóscopo. Quando eu falo que você não precisa de mais nada, eu estou dizendo que você não precisa do profeta da última hora. Outro dia eu fiquei abismado, eu não uso o TikTok. Eu tenho uma conta do TikTok, de vez em quando do próprio sistema de CapCut que eu edito alguns vídeos, ele manda os vídeos lá para o TikTok, mas eu não fico acessando. E esses dias eu falei, deixa eu curiar o que tem aqui. Aí eu fui para umas lives ao vivo. Não sei se você já teve essa experiência horrível. Eu tive. É só gente do céu, é só revelação. Eis que te digo, aí você passa para frente, aí tem outro, eis que te digo, só revelação, aperte o botão aí, manda o Pix, não sei o que. Aí eu pensava que isso não existia, esse negócio de, você manda o Pix, eu revelo o que Deus tem para a sua vida hoje. Meu Deus do céu. E sabe o que é o pior? Lives cheias. Digita o seu nome aí, manda uma florzinha. Eu não sei como é que funciona, mas se você dá um like lá, manda uma florzinha, ganha dinheiro, alguma coisa assim, foi o que eu entendi. Manda 10 florzinhas, bota o seu nome, que eu vou te revelar algo de Deus aqui, quentinho, que vem do céu. E o pessoal clicando, eu falando, Jesus amado, cadê a Bíblia desse povo? Você não precisa de mais nada, meu querido e minha querida. Deus pode usar alguém para falar com você, usa, porque eu acredito nos dons espirituais, na continuidade deles. Eu acredito, Deus já falou comigo através de uma pessoa, ou de pessoas. Mas sabe o que eu entendi? Quanto mais eu fui amadurecendo na fé, menos eu precisei de profeta para falar a direção de Deus para mim. E se a gente está aqui, a gente está falando de maturidade, sim ou não? Nós queremos amadurecer na fé, sim ou não? Então olhe para a palavra. O caminho que eu estou seguindo está de acordo com a palavra ou não? Se estiver de acordo, caminhe. Não, está em desacordo com a palavra, corrija. Aleluia, mas não abandone a palavra. Quantos querem atravessar o Jordão da vida? Seja sincero. Quantos querem derrubar gigantes? Quantos querem ver as muralhas de Jericó indo ao chão? Eu vou perguntar, e seja sincero em responder: quantos querem alcançar a promessa boa que Deus tem? Aleluia. Então busque a palavra e a presença de Deus, porque essas são as ferramentas que Deus tem para hoje, para a sua vida. Aleluia. Não se desespere.
desvie nem para a direita, nem para a esquerda, assim diz o Senhor, continue trilhando o caminho que eu abri para você. Ora para cá, mandar a suri me cante orevácia. A gente é que complica, a gente quer inventar a roda. Você não precisa inventar a roda, reinventar a roda. Você não precisa começar do zero, aleluia. Você só precisa caminhar debaixo da promessa dele. Ora para cá, mandar a suri me cante orevácia. Levante a mão e declare: se eu caminhar pela palavra, eu nunca estarei sozinho, porque a presença de Deus me acompanha quando eu decido obedecer. Aleluia. Aplauda mais uma vez ao Deus Altíssimo. Aleluia. Para finalizar, os músicos já podem vir. Para finalizar, quarto e último, a verdadeira fé sempre termina com ação. Repita isso, diga assim: a verdadeira fé sempre termina, não, resulta em ação. A verdadeira fé resulta em ação. Dos versículos 1 a 9, Deus está encorajando Josué e o povo. Dos versículos 1 a 9, Deus está trazendo novamente à tona a promessa. Dos versículos 1 a 9, Deus está dizendo: eu estarei com vocês, eu ofereço para esta caminhada a minha presença e a minha palavra. Agora, os versículos que nós lemos 10 e 11, é a resposta que Josué dá a Deus. E eu acho Josué um cara ousado, irmãos. Se você ler a história, não vou me alongar aqui, mas quando ele foi um dos espias, dos 12 enviados, 10 voltaram cheios de medo. Ele falou: não, vamos e possuemos a terra que Deus preparou para nós. E quando eu vejo, por exemplo, eu vejo Deus levantando Moisés. Moisés, quando a gente lê lá em Gênesis, quando chegar no céu eu vou falar isso para ele: você demorou demais, Moisés. Porque, nossa, ele arrumou um monte de desculpa aí, eu não sei falar, não, ó Deus, tem certeza? Não sei, levante alguém, sou pesado em línguas, o que eu vou falar? Mas o que o povo vai dizer quando perguntar quem é que me ordenou? Moisés fez um monte de reticências. Jonas é outro que eu vou puxar a orelha dele lá. Vai para um lugar, aí vai para outro. O pessoal parece... Eu acho que eles vão ter alguma coisa para falar para mim também. Para você está dando risada? Mas Deus sabe, viu? O quanto você demora para agir. Aleluias. Só que Josué é diferente. Ele ouve e ele parte para ação. Isso é maravilhoso. Aí diga assim: eu vou partir para ação. Quando Deus se cala, quando Deus traz a realidade, se cala. A palavra de Deus vai dizer no versículo 10: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: ação, percorram o acampamento e ordenem a todo o povo, preparem as suas provisões. Fique de pé. Cadê aquele louvor assim de suspense, aquele negócio, sabe? Aleluia. Josué está dizendo: comecem a preparar as suas provisões, porque daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão até entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Ei, até então eles estavam parados em frente ao Jordão, mas quando Deus fala, meu querido, Josué já chama os oficiais e fala: vamos preparar tudo. Prepara o acampamento, nós vamos levantar o acampamento, preparem as provisões, ordene ao povo que se enfileirem, peça para o pessoal se preparar, porque daqui 3 dias, esse Jordão que hoje é um obstáculo enorme, não será mais. Nós atravessaremos o Jordão, aleluia, e tomaremos posse da terra que o Senhor já nos deu, aleluia. Toda fé verdadeira resulta em ação.
algo extraordinário. Deus termina de falar. Josué não pediu confirmação, ele partiu para ação. Se Deus falou, eu vou fazer. Se Deus disse que vai dar, vai acontecer. Aleluia. Eu gostaria muito, aleluia, que o Espírito Santo falasse no seu coração neste momento, que você pudesse dizer: eu vou ser forte e corajoso, eu vou ser forte e corajosa. Não há barreiras, não há muralhas. Se Deus está no negócio, eu vou continuar, eu vou permanecer, eu não vou desistir do projeto que Deus já começou, eu não vou desistir no meio do caminho, eu vou permanecer, eu vou continuar, eu vou chegar, eu vou tomar posse da promessa que Deus deu para mim. Ah, mas eu estou com medo, eu vou com medo mesmo, aleluia. Eu gostaria que você falasse isso para você: é com medo mesmo que eu vou, é com dúvidas mesmo que eu vou, é com percepções talvez equivocadas que eu vou, mas eu vou permanecer no caminho que Deus me ordenou. Aleluia. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, fala ao coração dos teus filhos. Talvez cada um dos teus filhos tenha um Jordão para atravessar, cada um dos teus filhos tem lutas para enfrentar, cada um dos teus filhos aqui tem impossibilidades aos olhos humanos, mas o Senhor é o Deus da promessa, e não há gigante, não há Jericó de pé, não há Jordão que possa ser colocado como obstáculo suficiente para que eu não avance, para que o teu filho avance, a tua filha avance. Senhor, sabemos que fé não é ausência de medo, coragem não é ausência de medo, mas é uma decisão de se conectar com a tua palavra e a tua presença. Senhor, o que eu te peço é: derrama a tua presença sobre a vida da igreja, derrama da tua presença sobre a vida dos teus filhos. Alamandara surebecante orevácia, alamara surebecante orevácia, em nome de Jesus. Que os teus filhos, as tuas filhas aqui enfrentem os problemas de cabeça erguida, confiante no Senhor, acreditando na tua promessa, porque o Senhor tem para nós uma vontade que é boa, agradável e perfeita, e nada pode impedir o que o Senhor tem a realizar nas nossas vidas, dentro das nossas casas, nas nossas famílias. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a fazer, se movimente, Espírito Santo, em nosso meio. Enche este coração de fé, enche este homem, enche esta querida, este querido, em nome de Jesus. Clame pelo Espírito Santo. Quantos querem